Bom dia, meus amados e amadas. A minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje, 6 de dezembro de 2024, sexta-feira, estamos aqui meditando na palavra de Deus. Estamos aqui falando sobre o crente carnal, né? A natureza carnal que há no crente. O nosso texto hoje é 1 Coríntios capítulo 3, versículo 2. Diz assim a palavra de Deus: Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Amém? O crente, ele tem uma natureza espiritual, mas ele também tem uma natureza carnal. Você sabe disso já. Os irmãos de Corinto, eles tinham todos os dons espirituais, mas entretanto eles tinham muito problema de relacionamento, problemas sociais e tal. Então, tinha um comportamento muito estranho para um cristão, tá certo? Um cristão convertido, tá certo? Então, Paulo vai trazer essa orientação e diz, olha, começa dizendo no versículo 3, versículo 2 do capítulo 3 de 1 Coríntios. Leite vos dei. Quando Paulo está dizendo que leite vos dei, ele está se referindo ao ensino a respeito das coisas de Deus. Ele trouxe informações, vamos dizer assim, não muito aprofundadas, mas que dava para entender. Ele trouxe a orientação, falou, ensinou, mas de uma forma não muito aprofundada, tá certo? Então, quando ele diz leite vos dei, ele está usando nesse sentido de que eu não trouxe um ensino aí tão aprofundado, não, mas eu trouxe o que vocês era necessário entender, tá certo? Então, Paulo ensinou de forma simples, e aí ele vai dizer assim: eu leite dei a vocês, porque vocês não foi de uma forma tão aprofundada. Ele vai continuar o texto dizendo assim: não vos dei alimento sólido. É o mesmo raciocínio de Paulo, tá certo? Quando ele diz que não nos dê alimento sólido, é no sentido desse aprofundamento realmente nas escrituras. Eu não falei de forma mais profunda, tá certo? Assim, não vos dei alimento sólido exatamente nesse sentido. Paulo tratou de uma forma mais simplificada, para que houvesse até entendimento, tá certo? Então ele vai dizer isso: eu leite dei a vocês, ou seja, e não dei alimento sólido. Falei a vocês de uma forma mais simples, mais clara, para que vocês pudessem entender. Aí o texto vai continuar dizendo assim: porque ainda não podíeis suportá-lo. Então, o tempo do verbo está passado, tá certo? Naquele tempo, quando Paulo falou com os coríntios, eles ainda não podiam entender. Então, Paulo e todo líder evangélico sensato, ele jamais vai ensinar uma coisa a um novo convertido que ele não possa compreender, que ele não tenha capacidade de absorver, de entender. Tá certo? Estou fazendo isso até como recomendação. Um novo convertido não dá para entender as coisas muito claro, não. Ele sabe que tem a fé, sabe que creu, porque quando a fé vem, o entendimento chega dessa fé. Então, Paulo vai dizer assim: porque ainda não podíeis suportá-lo. Ou seja, quando eu falei para vocês, quando eu ensinei a vocês, vocês não tinham capacidade de compreender, de entender. Amém? Então, meu irmão, não bote carga pesada num crente que não pode aguentar ainda não, tá certo? Que tem pouco conhecimento. Isso é fato, tá certo? E o texto vai terminar dizendo assim: nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Olha, Paulo tem tomado conhecimento, depois de ter passado por Corinto, ensinado os irmãos, fundado a igreja, deixado lá, ele toma conhecimento que lá está havendo muito problema, assim, de natureza é, humana apenas, tratamentos, comportamentos de forma apenas humana. Então, Paulo diz: olha, quando eu falei com vocês, ensinei a vocês, vocês não podiam ainda aguentar. Mas vocês dava para entender, rapaz. Vocês agora ainda estão. Vocês ainda nem podem ainda. Por quê? Porque sois carnais. Essa é a razão pela qual Paulo está dizendo: vocês ainda sois carnais. Portanto, aqueles que creem, têm a fé em Cristo, mas ainda não têm um entendimento tão claro assim das escrituras, das coisas, certamente gera ali alguma dúvida, alguma coisa. Paulo está se referindo a isso, porque quem tem esse conhecimento, às vezes, em vez de se deixar levar pelo Espírito de Deus, ele deixa levar pela natureza carnal. E vai agir muito mais pela vontade da carne do que pela vontade do Espírito. Amém?
Então, o que é o crente carnal? O crente carnal é aquele que é convertido, que crê em Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, porque ele ouviu a palavra deu um resultado a ele, ele creu, entendeu e creu em Cristo, mas ele não teve assim uma transformação total da sua natureza carnal. Ele tem a fé, ele tem certeza disso, ele não abre mão disso, mas as suas ações são ainda através do seu conhecimento, muito mais da sua natureza carnal do que por natureza espiritual. Isso é o crente carnal. Crê, eu vou dizer assim, crê, mas precisa entender algumas coisas, tá certo? Relativa a comportamento, a atitudes, a fala, tá certo? Então, o crente carnal é esse crente que crê, mas ainda a natureza carnal domina muito sobre ele. Amém? Pastor André, esse crente é salvo? Eita glória! É, porque é salvo pela graça. Tá? Vou ler um texto de Efésios, tá certo? Efésios 2, 8 e 9 diz assim: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, nenhuma obra que você faça vai lhe salvar. Eu faço obra porque sou salvo, não para ser salvo, tá certo? Então, é salvo pela graça. Mas não teve o um entendimento. As atitudes são carnais. Tipo assim, se pisar no pé, ele pisa nos seus dois pés. Ele é crente, mas ainda há uma natureza carnal muito latente, muito presente em sua alma. É disso que Paulo está ensinando. Vocês são carnais. Vocês são crentes, mas estão agindo, têm atitudes carnais, tá certo? Então, o crente carnal é exatamente esse. Convertido, salvo pela graça, porque crê em Cristo, e aí, mas tem atitudes que não demonstram que ele é crente. Por isso que a gente vê assim, ih, rapaz, você é crente mesmo? É, às vezes é só para querer desfazer, mas às vezes tem razão. Não pode fugir dos fatos, tá bom? Mas eu quero aqui dar uma orientação a mim mesmo e a você, eu quero me lembrar disso, tá certo? É que você que já tem um entendimento, meu amado, você que tem um entendimento mais elevado, tenha um pouquinho de paciência com seu irmão que já está convertido e ele age carnalmente. Você precisa ir ensinando, falando com mais calma com ele, ensinando, tá certo? Porque se você for botar, ele não vai entender. Ele ainda há uma natureza carnal muito forte. Amém? E por fim, eu quero lhe dizer que todo cristão é carnal em algum momento, inclusive eu. Por quê, querido? Porque Deus não anulou a minha consciência, a minha natureza humana. Ele mudou o meu caráter. Amém? É disso que Paulo está falando. E aí o crente que não tem essa compreensão, que de repente tá puxando a peixeira e dando um tiro no outro, tá certo? É porque ele ainda não compreendeu, mas ele crê. Claro que não, a Bíblia depois vai ensinar, tá? Você precisa deixar, abandonar o pecado e tal, e tal, e tal, e tal. Mas Paulo está falando do crente carnal, que é exatamente esse que é convertido e às vezes age com atitudes da carne. E eu estou dizendo que isso não tem tempo de convertido, não, tá certo? Pode ser um recém-convertido ou um que tenha 200 anos. Se você não deixar o Espírito de Deus lhe governar, lhe dominar, você vai ter atitudes carnais, infelizmente. Porque a natureza plena e perfeita é só quando Jesus voltar. Amém? Então eu estou dizendo para mim e para você, sejamos menos carnais e mais espirituais, porque nós temos a fé em Jesus Cristo e isso é que salva. Amém? Mas o nosso comportamento conta como testemunho, porque se está agindo pela carne, está dando mau testemunho. Amém? Essa palavra para você. Deus te abençoe. Deus te dê graça. Revele-se a ti e a tua casa. Te abençoe. E abençoe o Brasil. Amém. Glória a Deus. Jesus é lindo.